Bom, gente, estou aqui gravando essa conversa super, super, super 10 interessante das meninas, porque caiu a conexão duas vezes, a gente não tem como muito brigar com isso, é um horário chato, eu sei, fica todo mundo, né, voltando para casa, se comunicando, quem está fora e quem não está fora também se comunicando, porque é um horário mais relaxado entre a parte da tarde e o jantar. Então a gente vai fazer, eu vou gravar aqui e depois eu vou postar na página da ATA, tá? Agora vocês voltem com as meninas conversando aqui, dando dicas e soluções para o medo. Beijo e até lá. Estou esperando a Renata entrar. Ela está querendo terminar, né, a live dela, alguma coisa, ela, pronto, agora ela entra. Gabi, voltei. Isso. Voltou? Então tá bom. Voltando tá bom, né? A gente tava aqui falando sobre o medo e pegando um ganchinho que eu estava falando se o medo é bom ou ruim, né? Porque a gente tem muitas ideias sobre o medo, a própria palavra parece que assusta um pouco. Então, assim, o medo é bom ou é ruim, né? E, na verdade, não precisa ser nenhuma coisa nem outra. Primeiro, a gente precisa definir que os medos naturais têm um outro nome, que chama cautela, porque a gente olha se não vai pisar num buraco, se não vai enfiar a mão no fogo, se não vai ser normal, isso é cautela, né? Isso é um cuidado, chama-se lei da preservação, né? A preservação da vida. Então, tem muita gente que diz assim, não, mas existe o medo em tal área da vida. Será que tem mesmo, né? Será que o medo tem, assim, uma casa própria, um lugar específico para morar, né? E a gente faz uma meditação a respeito. Eu mesma já tive e tenho, né, muitos medos. Eu estou hoje com 53 anos e eu olho para trás e eu lembro de muita coisa que me assustou muito, mas me assustou muito mesmo. E eu percebi que eu usei o medo que eu tinha de várias maneiras diferentes. Eu usei como escudo, às vezes eu usei como troféu, e mais vezes do que eu gostaria de admitir, eu usei o medo como desculpa para não fazer mudanças, não arriscar projetos, não fazer coisas que eu tinha muita vontade de fazer, né? Então a gente usa também ele como desculpa. Lembrando que o medo, a angústia, o desespero, esses sentimentos, eles tiram a nossa clareza mental, tiram a nossa lucidez, um bom entendimento da situação. Então é preciso que a gente aprenda pouco a pouco a dominar os nossos pensamentos, escolhendo, né, com cautela, né, os pensamentos que a gente vai agasalhar, porque sem a gente perceber, eles começam a tomar vulto na nossa cabeça. E uma das boas maneiras da gente fazer isso é evitando contato com informações massacrantes, o tempo todo negativas, pessoas negativas, mídia negativa, tentando controlar a gente através do medo, porque eles vão alimentando crenças e valores que, na verdade, são ilusões, não são reais dentro da gente, né? Me deu um ganchinho aí para falar de uma coisa que passou pela minha cabecinha agora. É exatamente isso, né? Essa situação que nós estamos, que não deixa de ser de vulnerabilidade, né? Então a gente está, o nosso cérebro ele está vulnerável para todo tipo de informação. E talvez a gente sempre fala, a gente tem que saber filtrar, mas talvez o nosso filtro, ele, por causa dessa energia do medo, que ele, na verdade, tem até um aspecto fisiológico, né, que vai elevar os nossos hormônios de estresse, que é o cortisol, e nos fazer agir de uma maneira que a gente fala nos Estados Unidos, fight or flight, que é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, que seria o medo real, mas não é, entendeu? Uma hiena que tem que escapar, por exemplo, esse tipo de medo, mas esse é real, né? Agora, se a gente estiver vulnerável, talvez a gente se comporte como se todos os medos forem reais. E a gente tem que parar e prestar atenção. Assim, olha, então isso tudo está acontecendo e eu estou vulnerável. Então, por que eu vou me colocar numa situação de risco? Mas para o cérebro e com relação ao medo, o que seria uma situação de risco? Uma situação de risco seria eu
me rodear de informações não necessárias, que podem, de uma maneira ou de outra, serem, no caso, fake news, por exemplo, e nos fazer acreditar numa coisa que não é real. Mas por que eu acredito? Porque eu estou vulnerável. E porque eu estou vulnerável, aquilo me parece real. E o meu medo fisiológico me faz acreditar que aquilo é real, né? Então é muito importante, tipo assim, que nós nos policiemos, que a gente fala, olha, eu vou realmente escolher quais são as minhas fontes de informação, né? Para que eu não caia nessa armadilha. E porque todos nós vamos cair nessa armadilha. É só a gente se expor a ela, né? Então, a partir do momento que eu não me exponho à armadilha, eu vou estar não me protegendo, mas simplesmente não vou ter oportunidade de cair nela no momento que eu estou vulnerável, né? No momento que o meu sistema nervoso está vulnerável por causa da situação do mundo. Isso fisiologicamente. Agora, imagine energeticamente, né? Que isso também está acontecendo. Embora eu Muito. pessoalmente acho que está ficando mais leve. Por quê? Porque eu estou me colocando numa posição de me sentir leve. Então, eu não estou ficando vulnerável dessa maneira, entendeu? Entendi. E aí entra bastante o que a gente está passando agora, né, Renata? Então, essa coisa da gente ficar preso dentro de casa. Muitas pessoas têm bastante medo da doença em si, outras pessoas estão com bastante medo da situação econômica, sem saber o que vai acontecer. Então, é bem legal a gente ter os pezinhos no chão e conseguir definir não só o que é real e do que é irreal, como a gente falou no começo, mas o que eu posso, o que eu tenho condições de fazer alguma coisa a respeito e o que eu não tenho condições de fazer alguma coisa a respeito. Por exemplo, eu não posso mudar as decisões do governo, do presidente, se a gente vai ficar mais tempo em casa ou menos tempo em casa, se a escola vai abrir, se não vai abrir. Tem coisas que não estão na minha decisão. Mas tem coisas que estão na minha decisão. Então, como eu vou reagir frente ao que vem acontecendo com a gente, já é uma escolha minha e uma opção minha. E nem sempre também, às vezes, eu sei exatamente o que fazer. Mas a gente tem uma ferramenta hoje em dia que é a internet, que a gente pode buscar informação. Nem sempre também, às vezes. Pode conversar com os amigos, pode perguntar coisas para as pessoas que são versadas nas áreas que a gente está tendo dificuldade. Então, por exemplo, eu vejo mães enlouquecendo porque elas dizem, eu não sou pedagoga, eu não sei ensinar meu filho esses assuntos que as escolas estão mandando o link. Então, elas ficam apavoradas, achando que estão fazendo um péssimo trabalho e não sabem como que vai ser quando a criança voltar para a escola. Ou então, gerenciar a parte da família dentro de casa, né? Como é que eu gerencio essa convivência da qual eu já não estava mais acostumada? Porque a vida é assim, viu, gente? Quando a humanidade não está fazendo bem a lição de casa, a vida traz a lição de casa para a gente. Então, uma das coisas muito bacanas que a gente tem visto, eu tenho visto, né, na humanidade, é que o ser humano se afastou muito de si e ele desaprendeu a lidar com o seu mundo interior. Se ele não sabe lidar com o mundo interior dele, ele também não vai conseguir lidar com o mundo interior dos filhos, do esposo. Tá todo mundo meio desconectado. Então, essa situação está forçando todo mundo a voltar para dentro de si, né? Aprendendo a se conhecer de novo, a se olhar e, através disso, olhar de novo para o outro como um ser humano, como extensão dele. É uma lição de casa que não é muito fácil. E quando a gente se distancia muito tempo da gente, também não é muito prazerosa. É como um remédio amargo que a gente está tendo que tomar na marra mesmo, né? Mas muito necessário, porque o ser humano está reaprendendo a ser humano novamente. Não é, Renata? E para ser humano, primeiro a gente precisa se amar, né? E não se amar de uma maneira do ego, mas se amar de uma maneira egoística. De uma maneira de você procurar realmente a essência dentro de você, para que você entenda que ela não é diferente da essência do outro, de tudo que existe ao nosso redor. E quando não é, só que isso não é nem não é um raciocínio, é uma coisa que eu consegui descobrir meditando.
tá? As meditações transcendentais, as mais profundas, elas nos permitem chegar nesse subconsciente. Então, quando você faz esse exercício, né? Eu estava até comentando com a Gabi antes, uma experiência que eu tive maravilhosa. E a hora que você entra nesse processo de tentar ficar quieto e ficar ali naquele presente, tá? Que significa meditar é estar no presente. Eu não vou me preocupar com o passado nem com o futuro. Então, de uma maneira simples, eu posso dizer assim, olha, eu tô aqui nesse escritório hoje e eu quero prestar atenção. Eu tô aqui, eu não tenho mais nada para fazer, então eu vou prestar atenção se tem uma poeirinha ali, se a foto que tem aqui tem um pinzinho ali, o que está aqui em cima. Então, eu vou prestar atenção nos detalhes, nas coisas que eu nunca prestei. Se eu conseguir dar uma volta aqui ao redor da minha casa sozinha, eu vou prestar atenção na folha de uma árvore que tem milhares de flores. É prestar atenção no que está ao seu redor naquele momento e não deixar o seu pensamento desviar, nem para nenhuma preocupação. Né? A gente tem que estar ocupado, ocupar o nosso cérebro naquele exato momento. Não ir pensar numa coisa do passado, nem ser ansioso e pensar numa coisa futura. É estar no momento. Isso não é fácil, gente, mas é uma oportunidade incrível que a gente tem. Nem de que seja 5 minutos, que seja, que a gente está observando o ambiente. Se eu resolver aprender, fazer exercício de maneira mais profunda, eu posso, né, focar na minha respiração, depois eu vou fazer um exercíciozinho com vocês para te ensinar isso, e daí isso vai mudar a fisiologia do meu cérebro, tá? Por causa da oxigenação no cérebro, e isso às vezes o meu corpo não quer ficar daquele jeito, porque ele vai falar assim, olha, isso dói, entendeu? Isso é ruim, isso, aquilo. É a mesma coisa a gente vivendo dentro desse casulo, a gente não quer, é desconfortável, tá? Então, tem que fazer essa metáfora para que a gente consiga entender isso. É desconfortável quando a gente vai olhar para dentro. É desconfortável quando você tem que parar e deixar de pensar no que nas coisas do passado ou no que eu vou fazer daqui a 5 minutos. Mas é necessário para que você se encontre, para que você encontre a sua essência anterior. E lá é onde a gente consegue virar a chavinha que eu falo e enxergar as coisas de maneira diferente. Então, no começo, quando eu comecei esse processo, eu me perguntava assim, olha, mas e se eu parar 1 minuto, que seja 1 hora, 20 minutos, 5 minutos, para fazer esse processo, enquanto o mundo inteiro está acontecendo. Meu filho precisa de mim, as pessoas que trabalham comigo precisam de mim, a minha casa precisa de mim. Assim, eu posso arrumar milhões de desculpas, certo? Mas e se eu parar? Será que eu estou sendo egoísta? Entendeu? Essa é uma pergunta que eu me fazia muito. Mas a verdade é que se você parar, e isso que eu acho que essa situação está nos dando, né? Tipo assim, o universo está pedindo pra gente, olha, para, observa. Porque a gente ficou tanto no piloto automático e a gente começou a criar um estilo de vida, a gente se tornou esse piloto automático, porque até a nível celular, né, a gente fala aqui, a gente fala change your habits, that otherwise you're going to become that. Então, tudo que a gente começa a fazer vai se tornar a nossa, como quero dizer, tem que pensar aqui em português e inglês, vai se tornar quem você é, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Diga-me o que eu faço e eu te direi o que você é. Então, dos pequenos atos a isso se tornar a nossa personalidade, ele é fato, ele é real. Então, a gente tem que voltar para dentro da gente mesmo, para que a gente consiga mudar, e dói, tá? E daí a gente vai conseguir ver o mundo e se comportar no mundo de uma maneira diferente. Eu acho que isso é um grande exercício. E esse momento de estar dentro do casulo, outro dia me veio essa analogia também, aquele negócio, né? A borboleta não pode nascer se ela não estiver pronta. Se esse mundo, se essa terra maravilhosa, esse planeta está se regenerando, como muitas filosofias nos dizem, isso é para melhor, não tem como ser para pior, é regeneração. E vamos dizer assim, tudo vai melhorar, nós seremos pessoas melhores.
nós temos que fazer a nossa parte. Então, a gente tem que crescer. Então, se a gente é essa, como a gente diz, essa larva, né, crescendo dentro desse casulo para se tornar uma borboleta, você precisa desse período para estar lá encasulado, para fazer o que você tem que fazer, para desenvolver o que você tem que desenvolver, para conseguir voar. Olha que lindo. Então, eu quero ficar nesse casulo. Eu quero, porque eu quero que a dinâmica da minha família melhore. Ela já é maravilhosa, mas o que mais pode melhorar? Como diz uma amiga minha, Karine. O que pode melhorar? O que mais é possível, né? Então, existem tantas possibilidades nesse mundo e tantas aqui perto da gente. Vamos arrumar a nossa casa, né? Vamos arrumar a nossa casa interior, vamos arrumar a nossa casa física, vamos aproveitar o tempo, arrumar a nossa casa física. Vamos arrumar essa casa mental para que a gente consiga daí nos transformar e nos importar com os outros que são iguais a gente, né? Vamos entender que, na verdade, as divisões do mundo, todas as polaridades, elas só nos afastam e que isso, né, eu acho que com a evolução vai acabar caindo. Então, assim, é hora de olhar para dentro mesmo, é hora de poder ajudar a você para conseguir ajudar os outros. Mas é isso que você falou mesmo, a gente já está no casulo. Lembra quando eu estava falando assim, tem coisas que a gente pode controlar, tem coisas que a gente não pode controlar. Então a questão já estamos no casulo, né? O fato da gente ter que ficar dentro de casa, já estamos no casulo. Que casulo que a gente está? Tanto do nosso lar, como querendo ou não, no nosso casulo interno, como a Renata está falando. E aí a questão o que eu vou fazer com isso? E é muito interessante porque isso me remete a uma questão assim muito séria mesmo que acontece quando eu trabalho com os meus clientes no meu office, que é assim, a pessoa vem, a palavra ansiedade, estresse agora ela está na moda, né? Então a pessoa diz assim, o nível de estresse está muito alto. E aí eu faço duas perguntas. Uma delas eu sempre pergunto assim, como é que você sente o estresse ou a ansiedade, dependendo da palavra que o meu cliente usou, como é que você sente o estresse no seu corpo? Ninguém sabe me responder. Como assim? Eu falo no seu corpo. Quando você está estressado, ansiosa ou ansioso, aonde você sente isso no seu corpo? A segunda pergunta é, que tipo de pensamentos passam pela sua cabeça quando você está nessa emoção tão forte do estresse ou da ansiedade? Não sei. Como assim? Quando você está ansiosa, que pensamentos começam a passar na sua cabeça? Não sei. E isso acontece exatamente pela razão que a Renata está colocando. A pessoa nunca está presente dentro dela. E também quando ela está na família, agora, por exemplo, que está todo mundo tendo que ficar em casa, não esteja com o seu filho fazendo a comida, ou brincando, ou jogando com a cabeça em outra coisa. Você está jogando um jogo com seu filho, esteja presente. Porque quando você estiver presente jogando com ele, você vai observar as reações dele, se ele fica irritado, se ele não fica, como que ele lida com o ganho, como que ele lida com a perda, como que ele lida em sentido de comunidade. Aí você vai saber aonde você deve direcionar melhor a educação dele ou não. Porque educação não é só informação, a gente precisa educar o coração e a mente das nossas crianças. Observa, se você está cozinhando, pôs a comida na mesa, o que as pessoas dizem? Gostam? O sabor? Não? Esteja presente em todos os momentos. Esteja presente no seu momento íntimo. Fui lá, tomei meu banho, troquei de roupa. Como é que eu estou comigo mesma? Como é que eu estou me sentindo? Então, veja a dificuldade que as pessoas chegaram ao ponto de não saber definir aonde elas sentem o medo, por exemplo. Dói o fígado, o meu estômago, eu fico enjoada, né? A minha cabeça não para, porque existem sintomas diferentes no corpo físico do medo. Por exemplo, eu posso ficar muito enjoada, com ânsia de vômito, a comida não para no estômago, eu posso criar azia. Isso significa o quê? Na metafísica da saúde, na linguagem do corpo? Que eu fico ruminando, eu preocupo a minha mente demais. Eu posso ter angústia, eu posso sentir dores. Eu tenho clientes que vêm com muita dor aqui no externo, aqui no peito, porque quando ela está no medo, ela fica muito na angústia.
Os pensamentos que não param na cabeça podem me causar um problema para dormir, insônia. Então, é importante detectar no corpo físico o que está acontecendo, porque o terapeuta vai conseguir interpretar isso para você, né? E é muito importante que vocês façam isso, porque quando a gente consegue ler a gente consegue ler as pessoas da nossa família também e ajudar e entender o que está acontecendo. Então, se o meu filho, se o meu marido está sempre com problema no estômago ou não consegue dormir, por exemplo, eu posso chegar para o meu filhote e dizer assim, filhotinha, o que está acontecendo? Que nem você está preocupada com o quê? O que você está pensando tanto aí que não sai da sua cabeça, né? E trazer uma historinha, alguma coisa para ajudar a criança. Mas se eu não tenho esse conhecimento, eu vou ajudar como? Isso se chama percepção. Só posso desenvolver minha percepção externa quando eu desenvolvo a minha percepção interna. Então, uma das coisas que eu aprendi no meu trabalho como terapeuta e como mãe, como filha, como nora, como sogra, como tudo, né? Que a gente, mulher é um pouquinho de tudo, é a não rotular essa palavra medo, não colocar uma definição para ela. Eu fui aprendendo que sentir era mais importante que definir, porque eu observei também no desenvolvimento da terapia que explicar o medo não necessariamente resolve ele. E nem a clareza do entendimento por si só também não liberta a gente do medo. Na verdade, o que nos empodera com relação ao medo é a mudança do olhar frente a ele. Não significa que a gente vai se livrar do medo, porque nós somos seres humanos. Ele faz parte da nossa natureza ainda. Não sei como vai ser quando a gente estiver bem mais evoluído, mas por enquanto ele é necessário. Então, em vez da gente ficar tentando definir ou arrumar 1000 formas de não entrar em contato com ele, como muita gente diz, não, ouve uma música alegre, faz isso, faz aquilo. Não entrar em contato, gente, só faz ele crescer dentro da gente. É modificar o nosso olhar. Aí entra o que a Renata falou, amor, generosidade, olhar para as nossas questões e para as áreas em que a gente está sentindo medo com um olhar de amor, com um olhar de ternura. Então, eu aprendi a desenvolver mais o sentir. Então, a gente sente o cliente, a gente olha através dos olhos dele para esse medo que ele está sentindo. Não é? A gente sente o nosso coração como é que está. Porque quando eu conseguir modificar o olhar daquela situação, ressignificando conceitos e valores, eu consigo lidar com aquela situação melhor, não é? Então, é importante a gente treinar o nosso olhar, olhar para situações que nos assustam com um olhar amoroso. E aí aquela coisa que era gigante vai se tornando uma coisa pequenininha, porque o medo só cresce quando eu não quero olhar para ele. Aí as ideias, as fantasias e os monstros começam a crescer dentro da gente. Mas quando eu decido olhar e olhar com amor e dizer você não me assusta, ele vai se tornando pequenininho e mais objetivo também. Né, Renatinha? É, isso aí, né? Agora a gente tem esse medo invisível, representado até metaforicamente, né, por uma criaturinha invisível, né, que a gente não consegue ver, que está presente em todo mundo já, até um certo nível. E olha essas metáforas, né, o que eu falo, sincronicidades, as metáforas que estão aí para a gente observar, né? Observar, e isso como você estava falando, Gabi, né? A gente tem que se comportar de maneira diferente, a gente tem que ter atitude, né? Tipo assim, a gente aprende, observa e daí age, né? Não fica ali como vítima. É uma coisa assim, é natural do ser humano essa concepção de sermos vítimas, né? Desde que a gente já era criancinha, a gente caía no chão, levava um tombo, olhava para a mãe, a gente não lembra mais disso, tá? Mas a gente olhava para a mãe, chorava para a mãe vir pegar a gente no colo, falou assim, tadinho, né? Então, desde sempre, a gente o nosso sistema nervoso, todas as nossas células já aprenderam a ser vítimas, né? Então, é tipo assim, me socorre.
né, me socorre, eu tô aqui, ó, tá doendo, eu tô com medo, é tudo me socorre. Não, mas assim, olha, eu estou resolvendo neste momento de que eu sou muito maior de qualquer energia negativa e eu vou agir, né? Então, é um exercício que a gente tem que fazer todo dia. Agora, a gente precisa ser perfeito? Não, né, gente? Não precisa. Então, a gente vai falar nisso em outras, disso, nós terapeutas, em outras ocasiões, mas a gente tem que se perdoar, né? Muito importante que a gente se perdoe, mas que nada nos congele, para que a gente consiga agir, né? Eu queria passar, acho que eu e a Gabi, a gente pode passar umas dicas para vocês de como lidar, né, com as coisas. O que você tem em casa que pode te ajudar nesse momento, né? A gente já falou de maneira filosófica aqui de várias coisas. Eu gosto muito de fazer um exercício de respiração, né? E eu lembro, olha, que meu filho era nenê, tá? Assim, ele não sabia falar e eu até respirava na frente dele e ele me copiava. Então, por exemplo, se ele chorasse, eu não ia lá e falava assim, tadinho, filho. Por exemplo, se ele caiu, levou um tombo, eu não ia lá e falava tadinho. Eu falava assim, eu te amo, eu fazia terapia do amor, eu abraçava ele e falava, eu te amo, eu não tinha dó dele, emocionalmente eu não estava com dó dele, nem se ele se machucasse. E daí eu fazia essa terapia de respirar, e com ele, que claro é muito mais, mas assim, toda vez que você inala o ar, tá? Segura o ar, você tem essa mudança de fisiologia a nível cerebral, e você exala, você está acalmando todo o seu sistema nervoso autônomo, tá bom? Então é um bom exercício. Então a gente vai respirar, contando até 4 pelo nariz, tá? Daí a gente vai segurar, tenta segurar assim uns 9 segundos. Eu gosto de puxar para os números maiores, não existe nenhuma regrinha para isso, tá? E daí você inala, exala isso de novo, tá bom? Então vamos lá. Respirando 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exala. Se você conseguir segurar mais um pouco ali, sem voltar a inspirar de novo, tá? Faz isso várias vezes. Você vai ver que te traz uma sensação de paz incrível. Você consegue voltar na sua rotina. Uma outra coisa que eu gosto muito, né, que tem a ver com a aromaterapia, que é o que eu tenho trabalhado muito para ajudar meus clientes com as energias conscientes e subconscientes, são óleos essenciais. E daí tem muitos que a gente pode usar. E talvez nesse momento a gente não tenha acesso a alguns deles. Estou aqui à disposição se alguém quiser saber como eles podem ser enviados para sua casa, mas eu quero te dar uma opção que todo mundo pode ter em casa, já que a gente está até conseguindo comprar as coisas do supermercado que eles entregam. Pega uma laranja, tá? E faça o exercício de descascar a laranja, tá? Na casca da laranja existem óleos essenciais. É claro que quando eu estou aqui tratando dos meus pacientes, a gente está falando de óleos essenciais de grau terapêutico, de frutas que sejam natas num ambiente específico de temperatura e pressão, para que elas tenham um fator terapêutico maior. Mas já que a gente não tem acesso a tudo isso, ou nem todos têm acesso a tudo isso, vamos fazer esse ato de descascar a laranja, tá? O óleo de laranja, ele é calmante e ao mesmo tempo ele melhora toda a parte de humor, tá? A gente fala de uplifting to the mood, né? Então, ele é calmante, mas ao mesmo tempo nos deixa ter uma atitude mais otimista perante as coisas. Eu lembro muito da minha avó. Toda vez depois do almoço ela descascava laranja para todos nós em volta da mesa.
E ela era uma pessoa que estava sempre feliz. E eu te digo que depois que ela descascava a laranja, ela ficava mais feliz ainda. Você consegue ver na fisionomia da pessoa, tá? Quando a gente está usando os olhos, as pessoas vêm aqui e experimentam, eu sempre observo, né? E às vezes é assim. Então a gente faz um teste que você põe uma gotinha na mão da pessoa, como ela está experimentando os olhinhos, e aqui eles vão ser absorvidos por poros maiores que a gente tem na palma das mãos e na sola dos pés. Mas só de fazer isso, de fazer esse exercício de inalação, né? Que eu falo que é o nosso difusorzinho. O organismo dá um reset, sabe? Tudo entra no lugar de novo. E com o óleo de laranja, você vê no semblante das pessoas, muda completamente. Então, para quem não tem um olhinho de laranja acessível ou um óleo essencial de grau terapêutico, tá? Isso é importante, acessível. Descasca uma laranja até você ter seus olhos e usa dessas terapias holísticas que nós temos. Não é só uma, tá? São muitas que existem. Todas elas têm a sua maneira de ajudar a todos nós. E então é isso, a gente se ajudando umas às outras. Gabi, você tem uma dica maravilhosa para nos dar aí? Você sabe que engraçado, você está falando isso e eu, mesmo assim, antes de conhecer um pouco sobre óleos essenciais, né? Eu tinha um limoeiro em casa e uma laranjeira, e eu ainda tenho uma laranjeira aqui em casa também nos Estados Unidos. E eu sempre tive o hábito de pegar a folhinha, quebrar ela em vários pedacinhos e ficar cheirando, porque o cheiro é muito forte e a sensação de vigor e de refreshment e de, como você falou mesmo, é de alegria mesmo, é instantâneo. É instantâneo. E é uma coisa que eu, sem saber na época, eu ensinava meus filhos. Pega a folhinha, quebra, cheira, cheira fundo, né? E ai, que gostoso, que gostoso. É uma coisa que funciona mesmo. As plantas, elas são os remédios da natureza. Eu sempre São os falo, remédios da e natureza. agora a gente está falando, né? Muitos de nós nos conectam com Deus, né? Nessa energia maravilhosa que gera esse universo. E eu sempre falo, né, que Jesus é o nosso exemplo de alguém mais evoluído que já existiu nesse planeta. E eu falo que God knows better. Deus sabia melhor. Então, Jesus, naquela condição humana que ele estava, aquele nenê precisava vingar, né? Não sei se ele precisava da gente ou não para isso. Mas, de uma maneira, o que os 3 reis magos levaram para Jesus foi ouro, frankincense e mirra. E frankincense e mirra são óleos essenciais. Eles vieram de plantas, porque eles eram a medicina que já existia, né? Que aquele nenê vingasse. Então, na natureza, a gente tem as nossas respostas, né? É aquele negócio, Deus, tá tudo aqui na nossa frente, a gente não chegou ainda, né? Tudo tá na nossa frente. A gente ainda, por isso que a gente está aqui no Casulo, para procurar mais um pouquinho essas respostas. Procurar mais um pouquinho, isso mesmo. Para quem já me conhece ou para quem não conhece, eu trabalho com massagem terapêutica, terapia de reiki, crânio sacral, florais. Eu sempre bato um papo com as pessoas e a gente busca juntos o combo, né? Quais as técnicas que eu vou utilizar. Mas como a gente está em casa, no casulo, né, Renata? A gente precisa começar a fazer coisas simples e bastante funcionais e que dão um resultado rápido e bom. Fala. Não, cortou um pouco seu áudio. Fala de novo. Mas como a gente... Ah, tá. Não, a dica que eu vou dar como terapeuta é para a gente fazer coisas bem práticas, bem viáveis de serem feitas agora que a gente está em casa. Então, por exemplo, a gente pode sair para caminhar, tá bom? Não sei se todo mundo sabe, mas a gente pode sair para caminhar com o cachorro, com os filhos. E a gente tem que lembrar que a caminhada ela é muito mais importante do que só movimentar o corpo. Eu quero lembrar as pessoas que quando a gente caminha, a gente está melhorando a nossa circulação sanguínea e oxigenação, não só do corpo e do cérebro, mas também a circulação das ideias e da vida dentro de nós. Quando você vai caminhar, você deixa as toxinas mentais, ideias boas surgem, diálogo gostoso com o filho acontece, diálogo gostoso com seu esposo acontece, renova, não é só o corpo não, renova a alma. A troca de gases no pulmão, ela se intensifica,
Mas não é só isso, não. Ela diminui a angústia do peito também. O contato do sol é muito importante, não é só por causa da vitamina D3, não, que já é por si só importantíssimo. Mas para quem trabalha com a parte das energias, sabe que o sol, ele desintegra os miasmas, as formas, pensamentos, a carga energética que a gente carrega dentro da gente. Por isso que é muito bom, os antigos faziam isso, mas não sei se eles sabiam o porquê. Colocar os travesseiros no sol, o cobertor no sol, para que isso seja desintegrado, para que isso seja desfeito. Na área da terapia floral, uma coisa que vocês podem fazer, que é de fácil aquisição, eu trabalho muito com os florais de Bach e trabalho com os florais da Austrália. Existe uma fórmula de Bach que chama Rescue, e existe uma forma similar da Austrália que chama Emergency. Esse floral, ele trabalha bastante a parte da ansiedade, do estresse, da preocupação excessiva. Tanto um como o outro são excelentes para você usar em épocas de medo, de tensão, de fobia, de pânico, antes de uma cirurgia, quando vai ter um nenê, quando vai fazer uma prova, quando precisa tomar uma decisão importante, quando está com medo de perder o equilíbrio emocional por alguma razão, quando você passou por uma perda muito profunda, se você não sabe se vai ficar ou não vai ficar no trabalho. O floral, ele age na nossa mente e no nosso coração, por isso ele chama psicoemocional. Ele ajuda muito a lidar com essa falta de capacidade, às vezes, que a gente tem no momento, de gerenciar o nosso emocional, que está muito forte, está muito exacerbado. Tanto um como o outro são maravilhosos. A gente pode conseguir nas lojas, Chamberlain, Whole Foods, Sprouts, mas também pode achar no Amazon, né? E se tiver dificuldade em achar o da Austrália, também pode me mandar uma mensagem que eu fico um local para comprar, porque às vezes só esse no Amazon é um pouquinho mais caro, mas o preço dele costuma ser 15, 16 dólares. E é um vidro grande, é bom a gente ter em casa, não só para a gente, como para a família. Por exemplo, seu filho tem prova, ele está muito ansioso, aplica o floralzinho do Emergency para ele, vai ajudar muito, né? Qualquer coisa, qualquer membro da família, floral, ele funciona para todas as idades, desde intrauterino até a nossa passagem para o outro mundo, para outro planeta, para outra dimensão. Eu super aconselho a ter esses dois florais em casa, ou um ou outro. Às vezes um não funciona muito bem para a pessoa, tenta uma outra área, por exemplo, né? Eu já ouvi gente dizer assim, eu não me dou muito bem com Rescue, outras adoram. E eu já vi pessoas se darem muito bem com floral da Austrália e preferir. Então, a gente sempre deve tentar coisas diferentes, né? Que dão um bom resultado. Nesse momento que a gente não pode sair de casa, é de grande ajuda, viu, gente? Tenha sempre um com vocês. Tenho sim. Todas as ferramentas alternativas que a gente tem vão nos ser muito úteis nesse momento, né? Então, vamos usá-las, né? Só para dar um link aí nas nossas terapias alternativas que se complementam, né? Eu gosto muito desse termo integrativo. Do mundo da aromaterapia, os óleos que ajudam com o medo, preocupação, né? Se sentir atingido de uma certa maneira, são os florais. Né? Os óleos essenciais florais são os que nos ajudam nessa fase. Então, que legal. É exatamente isso, para que a gente consiga integrar toda essa informação e descobrir novas soluções para que a gente viva momentos mais felizes, para que esse medo dissipe, para que ele não deixe que ele não se torne muito maior do que ele precisa ser, que ele só seja, né, quando a gente precisa de fight or flight mas se não precisar, não é para isso que ele serve, e que a gente faça esse mecanismo de busca interior, onde a gente consegue se transformar para que a gente transforme essa humanidade que está ao nosso redor, que chegou nesse momento, né? Eu estou feliz com tudo isso, viu? Tipo assim, a economia vai dar certo, não vai dar certo, quantos de nós vamos morrer, quantos de nós vamos continuar a estar aqui.
tudo está planejado, tudo tem um propósito, a gente tem que confiar mesmo, simplesmente confiar, né? E quando a gente tiver nessa energia da confiança, a gente já está melhorando a nossa imunidade, tá? Isso é muito importante. Eu diria que é uma das coisas mais importantes, que a gente tem que estar equilibrado, porque o estresse, o medo, todas essas energias negativas, eles diminuem a nossa imunidade. Isso é fato, isso não tem como não pensar. Né? Pensa assim, todos nós passamos por doenças na nossa vida. Todas as vezes que nós estamos doentes, pode ter certeza que se a gente tivesse super bem, com todos os nossos canais alinhados, a gente não teria ficado doente. Nem estaria aqui, né? Já começa que a gente não estaria aqui. Não estaria aqui Bem o contato de vocês. Gabi, fala do seu telefone, do seu contato, né, Renata? Isso. Só lembrando todo mundo, um último recadinho que a Renata deu. Gente, desde que o mundo é mundo tem crise, tá? Sempre teve, sempre vai ter. Então vamos aproveitar esse momento para dar um salto galopante aí no cuidado com a gente e com os outros. Lembrando que tem muita coisa que pode ajudar a gente quando isso tudo acabar também. Tudo tem solução. A gente não precisa passar pelos desafios sozinhos. Tem muita terapia por aí bacana que pode ajudar. Inclusive uma que está bastante em voga agora é a constelação, para quebra de padrões repetitivos, fora todas as outras que a gente vem mencionando aqui. Então, vamos nos unir, vamos buscar soluções em vez de alimentar o problema e não gastar, como a Renata falou, a nossa energia desnecessariamente, lembrando que a energia do medo, o órgão responsável é o rim, e o rim, ele carrega a nossa energia vital. Então, quando a gente se entrega ao medo, nós estamos depleting our energy, nós estamos sugando, diminuindo a nossa energia vital. Isso não é bom, porque o nosso sistema imunológico fica um pouquinho mais fragilizado. Então, para quem quiser futuramente entrar em contato comigo, para qualquer pergunta que seja, que tenha ficado aqui no nosso bate-papo, mais informações, ou mesmo sobre as terapias que a gente oferece, o meu telefone é 407-485-2663. Vocês também encontram minha página no Facebook, Gabi Serretiello Massage Therapist, e no Instagram. Toda vez que acontece isso, eu lembro do político. Não esquenta, não. O negócio é relaxar. Não tem jeito. Passa os seus contatos, linda, para todo mundo. Renata ou eu? A Renata, você passou já, né? Não, porque eu não sabia se tinha cortado. Não. Ela que está cortando, tá? É o meu. Vamos ver se vocês escutam, senão você me avisa. Tá, então, se alguém precisar de ajuda nesse momento ou em qualquer outro momento, a melhor maneira de se conectar comigo é através do meu WhatsApp, tá? Se você estiver no Brasil, coloca +1, daí é 703-731-5151. Independente se você precisa de olhos ou não, a gente pode te ajudar a lidar com todo esse fator emocional de uma maneira consciente, subconsciente, ver que dor que está acontecendo e como é que você não está entendendo aquilo. Mas também estou aqui como um amigo, uma amiga que pode conversar com você a qualquer momento. Quero que você saiba que nesse momento isso é mais importante do que qualquer coisa, que a gente possa estar aqui disponível para somar, para nos ajudar, para nos reinventar, né? Então a gente vai poder conversar até como essa ferramenta que a gente está usando aqui, tá? Independente de onde você estiver. Se eu puder ajudar, estou à disposição. Então é isso aí. Agradeço de paixão, gratidão imensa pelo trabalho de vocês, pela ajuda, por partilhar tanto conhecimento para esse povo todo. E que bom, porque é exatamente isso que a gente precisa fazer, né? Partilhar aquilo que a gente tem. Uma das leis da constelação é que a gente deve dar aquilo que a gente tem, né? E o outro deve receber aquilo que aquilo que ele necessita. Enfim, meninas, obrigada mesmo. Quarta-feira vai ter outro encontro. O tema é solidão. Vamos lá, obrigada para todo mundo. Desculpa a confusão da internet. Faz parte. Vai seguindo. Beijo. Obrigada. Tchau, Liz. Tchau. Obrigada, meus amores.